Eles são palestrantes, escritores e apresentadores de TV. E além disso tudo, dividem todo o aprendizado de 25 anos de casamento com milhões de pessoas. E é exatamente por isso que hoje eles é quem serão entrevistados aqui por 10 jornalistas para comemorar de um jeito diferente esta data, compartilhando o conhecimento que eles adquiriram ao longo dos anos. Antes de tudo, Renato e Cris, parabéns por essa data, 25 anos de casamento e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Gotino. Obrigado a todos aqui que estão com a gente hoje na plateia. É uma honra ter vocês aqui. Esperamos que as perguntas venham tirar boas respostas para ajudar as pessoas também, mais ainda em casa. Obrigado. Nós vamos fazer um balanço geral desses 25 anos de casamento. E tem direito à hora da venenosa, já já vocês vão entender. Já já vocês vão entender. Olha, deixa eu apresentar agora todos os nossos convidados de hoje. O Brasil tem grandes jornalistas e a Escola do Amor escolheu 10 grandes jornalistas para participar deste programa. Com a gente, Ricardo Feltrin, jornalista do portal UOL, escreve a coluna Ops sobre TV. Temos também Michele Marreira, repórter do portal Na Telinha. Jonathan Pereira é o nosso convidado, ele é colunista do portal IG. O âncora do Jornal da Cultura, William Correia, também está com a gente neste programa especial. Ela que tem uma voz inconfundível, apresentadora da Rádio Nativa FM, Tata Lima, também com a gente. E os nossos colegas aqui da Record e do R7, minha amiga Adriana Araújo, âncora do Jornal da Record. Michael Keller, repórter do Domingo Espetacular. Com a gente também Keila Jimenez, colunista do portal R7. Gerson de Souza, também repórter do Domingo Espetacular. E a minha companheira de bancada no Balanço Geral e colunista do portal R7, ela, sempre ela, Fabiola Heipert. A todos vocês, muito obrigado pela presença. E você que está em casa, eu convido você a participar agora pelas redes sociais, no facebook.com/Escola do Amor. Participe também pelo Twitter, no @TheLoveSchoolTV. Use sempre a hashtag Escola do Amor. E olha, quem vai começar a rodada de perguntas sou eu mesmo, Renato e Cris. Atenção, a minha primeira pergunta é a seguinte: vocês viajaram o mundo, vocês conhecem os relacionamentos das mais diferentes nacionalidades. Por que os relacionamentos antigamente duravam mais e hoje duram menos? Por que vocês acham que isso está acontecendo? A gente tem casamentos dos meus pais, por exemplo, 20, 30, 40 anos de casamento. Vocês estão completando 25. Por que hoje dura menos? Antigamente, os relacionamentos eram guiados mais pela razão, hoje mais pela emoção, pelo coração. Até a época do romantismo, os casais eles se juntavam muitas vezes por vantagens, né? As famílias, elas se uniam porque iriam fortalecer as duas famílias. Nem sempre dava certo, os casamentos arranjados nem sempre davam certo, mas era uma decisão muito racionalizada. Quem é essa pessoa, por que vai casar com ele, por que ele serve para você, o que vai acrescentar na sua vida, o que nós vamos dar de volta. Na época de Shakespeare, depois de todo o romantismo, Jane Austen e tudo mais, os escritores românticos, passou-se a fazer casamentos pelo coração, pelo amor. Agora, se eu gosto de você, nós vamos nos casar. E muitos casos dão certo, mas muitas vezes o coração trai as pessoas. Então, hoje em dia, é muito mais passageiro do que antigamente, porque as pessoas... O coração é passageiro por natureza. O coração, ele se encanta e depois desencanta, né, muito facilmente. E essa é uma das razões. As pessoas estão deixando de usar muito a cabeça e mais o coração. Isso está mais fácil também hoje, né? Facilitou muito, as pessoas entram e saem do casamento em um dia. Elas podem fazer isso. Então, quanto mais fácil, é claro que vai ser mais comum, né? Antes era mais difícil. Então, as pessoas pensavam 2 vezes, 3 vezes. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo trabalhar, se eu consigo resolver esse problema aqui, o que eu posso fazer para resolver? Porque se eu tiver que divorciar, eu vou ter que passar por tanta coisa, né? Então, deixa eu ver se eu faço alguma coisa a mais. Então, a dificuldade ajudava também o casal a tentar um pouquinho mais. Muito bem, neste programa especial, 25 anos, Renato e Cris agora serão
Os professores serão questionados, sabatinados, entrevistados aqui pelos nossos convidados especiais. A primeira pergunta será do jornalista Ricardo Feltrin, que está aqui ao meu lado. A sua pergunta, Feltrin. Queria saber, já que vocês estão casados há 25 anos, se é uma lenda ou se existe realmente aquela história de crise dos 3 anos, dos 7 anos, dos 10 anos. Se durante o casamento existe mesmo épocas ou por temporada que vem crise, ou isso é lenda? Não, tem crises. Crises por causa das circunstâncias. Não exatamente. A gente não passou por uma crise aos 7 anos ou aos 3 anos. Todo mundo fala da crise dos 7 anos. Não, a gente passou por uma crise logo no primeiro ano de casamento. Né? E uma crise que durou até os 12. Então, assim, depende muito das circunstâncias, né? Porque às vezes o casal tá tudo bem, aí acontece alguma coisa na vida financeira, vem uma crise, né? Porque eles não sabem lidar com aquilo. Agora, tem muitos casais que depois do filho vem uma crise também. Então depende muito dos casais. Muitas mudanças significantes podem trazer também dificuldade no casal para se adaptar. Então, e a própria pessoa vai mudando com a idade também. A pessoa casa muito cedo, foi o nosso caso. A pessoa casa muito cedo. Ela chega depois a uma maturidade e ela começa a ter uma cabeça diferente, pensamentos diferentes. Ela começa a olhar, às vezes, reavaliar o casamento dela, se ela queria mesmo estar ali e tal. Então, muitas coisas podem abalar o relacionamento da pessoa, por isso o casal nunca pode ficar dessintonizado da relação, tem que estar sempre prestando atenção. Muito bem, The Love School especial 25 anos. Agora, Adriana Araújo, apresentadora do Jornal da Record, a sua pergunta. Pode perguntar tudo? Então vai. Não, eu queria saber um pouquinho de vocês dois, assim. Vou fazer uma pergunta 2 em 1, que o jornalista já aproveita logo para mandar 2, né? Primeiro, eu queria saber um pouquinho da intimidade de vocês nesse primeiro ano que a Cris falou. Primeiro ano de casamento já teve crise. Porque, em geral, as pessoas falam assim, a hora que as escovas de dente vão se juntar, aparecem os problemas. Então, eu quero saber se vocês dois, nesse primeiro ano, tinham alguma coisa, alguma mania, assim, como eu casei com alguém que faz isso? Que teve um atrito ali que vocês tiveram que aprender a lidar com as diferenças. E a outra pergunta é, que valor vocês desenvolveram em 25 anos que vale para qualquer relação ser duradoura? Que vocês diriam que foi, assim, o valor número 1. Ok. Bom, sobre a crise, né? O Renato aqui, Vamos lá, esse que eu quero. Começou. ele me dava muita atenção antes da gente se casar, né? E quando a gente se casou, ele parou. Ele parou de dar atenção, ele parou de dar carinho, assim, de conversar comigo. Ele simplesmente começou a só trabalhar, só trabalhar. E aquilo eu não estava acostumada, porque eu venho de uma família que tem muito carinho, muita atenção, sempre tive toda a atenção da minha família, e ele chegava em casa, não queria conversar, não queria falar do dia, não queria nada, né? Não é? Sim. E aí isso foi muito difícil. Isso durou por 12 anos. Em minha defesa, volta ao ponto da pergunta do Feltrin, porque a mudança, né, trouxe uma mudança na nossa relação também. Nós casamos e em um mês fomos para Nova York. Nova missão no meu trabalho, aprender uma nova língua, aprender um novo desafio, eu nunca tinha abraçado um desafio tão grande. Então, logo, a mudança de foco minha foi totalmente do casamento para o trabalho. Então eu pensei, bom, casei, isso aqui já está conquistado. Agora eu preciso... na prateleira, né? Agora a próxima conquista, o meu trabalho. Então, na minha imaturidade, eu não sabia fazer esse equilíbrio. Então, foi um erro grave que eu cometi, um erro até muito comum com os homens. Eu tenho visto que o homem ele tende a ser muito focado no trabalho, ele tira satisfação do trabalho e então é muito fácil ele desviar do relacionamento para o seu trabalho. Então, isso foi o que aconteceu logo no primeiro ano. Agora Aí veio o conta uma meu dela. erro. Ela contou a sua, agora conta uma dela. Eu ia falar, mas deixa ele falar, então. Não, Não, é porque depois do erro dele veio o meu erro, porque aí eu quis impor, né? Que Cobrar. é o outro erro que muitas pessoas fazem no casamento. Você tem que me dar atenção, você tem que ser diferente, você tem que mudar. E quanto mais eu cobrava, menos ele queria mudar, menos ele queria ficar comigo. porque se torna irritante, né? Você me ama, você tem certeza que você me ama? Eu já te falei ontem, eu te falei semana passada, eu te falei mês passado. De novo, perguntando, cheguei a falar para ela, vou gravar para você tocar a hora que você quiser. Mas ela começava a cobrar atenção, e a atenção é uma coisa que você não cobra, não dá para cobrar atenção. A atenção é uma coisa que você conquista. E ela, claro, eu estava em falta, mas ela não soube lidar com isso e acabou impondo e piorando a situação, porque é aí que eu não queria mesmo ficar
perto dela. Mas na primeira metade dos 25 anos vocês resolveram. Aos 12 anos a gente teve aquela crise e aí era matar ou morrer. E o valor número 1, que vale para todo mundo? Não sei o que você vai falar, mas para mim eu vejo o valor número 1, o sacrifício. Sacrifício no sentido de você saber que quando você se casa, há certas coisas que você vai ter de abrir mão da sua parte. E nós não soubemos fazer isso nos primeiros 12 anos. Eu sempre acabava as discussões falando para a Cristiane, esse é o meu jeito, você me conheceu assim, não vou mudar, para de me encher as paciências. Então aquilo ali era eu não querendo sacrificar. Renato, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto. A gente está recebendo muitas perguntas das redes sociais para esse programa especial. Vitor Augusto, Cris e Renato, vocês sempre falam que tem que haver sacrifício. Qual foi o maior sacrifício que você fez, Renato? E qual o maior sacrifício que você fez, Cris? É a pergunta do Vitor Augusto. Quer responder primeiro? Ai, foram tantos sacrifícios. Né? Mas essa questão, né, de eu cobrar muito foi um sacrifício que eu fiz aos 12 anos de casado. Quando a gente mudou, né, a gente decidiu mudar, eu parei de ficar olhando para o Renato, porque eu olhava muito para ele, eu só focava nos erros dele. Né? Então, é difícil você parar de olhar a outra pessoa que está sempre, né, te fazendo infeliz, triste. Então, eu comecei a olhar para mim. E esse, eu acho que foi o maior sacrifício que eu fiz no nosso casamento. Parar de olhar para o Renato, olhar para mim e parar de cobrar dele, cobrar de mim. O que eu estou fazendo de errado, o que eu posso mudar e ficar e me resolver. Mesmo com o Renato ainda, com os erros dele, com as falhas dele, eu foquei em mim. Quando eu foquei em mim, eu mudei. E a minha mudança inspirou o Renato a mudar também. O meu sacrifício foi exatamente sacrificar o meu jeito, né? Como eu falei, eu sempre achava, esse é o meu jeito, não vou mudar. E a gente é muito cabeçudo nesse sentido, eu acho, na questão de relacionamentos, porque a gente muda o nosso jeito para tudo. Se o patrão chega para você e fala, ó, aqui a gente trabalha assim, queria que você se adaptasse. Você, tá bom, patrão. Você faz um curso, você lê um livro, você faz o que tiver que fazer para não perder o teu trabalho. E no casamento você chega para a mulher, para o marido e fala, não, esse é o meu jeito, não vou mudar. Não faz sentido, não é racional. E eu entendi isso aos 12 anos de casado, que eu tinha que mudar certos jeitos, como por exemplo, eu sou mais calado que a Cristiane, eu falo demais no programa, mas em casa ela que fala mais. Eu tive que ser mais aberto com ela, saber me comunicar. Se interessar nas minhas conversas. Exatamente, interessar, não compará-la. Eu comparava a Cristiane muito com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte, pau para toda a obra, e a Cristiane muito bonequinha de porcelana. Então eu exigia dela... Eu casei com 17 anos. Pois é. Então eu tive de aprender a amar a mulher que eu tenho e não compará-la com outras mulheres, no caso a minha mãe. Então, foi fazendo esses sacrifícios que a gente foi realmente morrendo uma parte de nós e aceitando a melhor parte de nós, que agora é um outro. Perfeito. Seguindo aqui com Love School especial, 25 anos de Love School, esse grande sucesso e esse casamento que é um grande sucesso, 25 anos de casamento. E além desses 10 grandes jornalistas e comunicadores que nós temos aqui no programa hoje fazendo perguntas para os professores, nós temos também convidados especiais que deixaram uma pergunta. Quem vai falar com a gente agora é o Marcos Mion. Alô, Mion! O que será que o Mion vai perguntar para os nossos professores? Oi, Renato, Cris. Primeiro de tudo, parabéns. 25 anos juntos, é uma vitória. Sem dúvida nenhuma, vocês são uma inspiração. Obviamente, já deve ter passado por tudo ao longo desses 25 anos. Então, eu tô aqui para fazer uma pergunta, na verdade, um pouco pessoal. Eu quero saber de vocês, olhando para trás agora, desde quando vocês se conheceram, qual é o momento mais marcante para cada um individualmente desses 25 anos de união, de relacionamento? Quer começar? Pode começar. Olha, para mim, o momento mais marcante foi quando nós sentamos naquela noite, né? Eu fiz uma ligação para o meu pai reclamando que eu não aguentava mais o Renato. Eu já tinha falado para ele que eu queria separar se ele não mudasse. E o meu pai falou uma palavra muito legal para o Renato. Se vira. Exatamente, se vira. Mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Mas aí o Renato caiu em si, que ele tinha um problema, porque ele não achava que ele tinha um problema. Ele achava que o problema era eu, sempre.
E naquela noite, pela primeira vez, nós usamos a razão para resolver o nosso problema. Então, nós sentamos e fizemos uma lista cada um. O Renato escreveu o que eu tinha de reclamação dele e eu escrevi o que ele tinha de reclamar de mim. E por incrível que pareça, a minha lista, que a reclamação dele era maior que a minha dele. Ele tinha muita reclamação, ele nunca tinha falado muita coisa que estava naquela lista ali. Mas a partir daquele dia, as coisas mudaram pra gente, né? Eu nunca vou esquecer, foi muito marcante. Para nós dois, né? Acho que eu não vou repetir, para mim também a mesma coisa. Eu ressaltaria talvez um outro ponto pra gente, foi quando a Cristiane se tornou de fato minha parceira em tudo que eu faço. Porque até então ela vivia na minha sombra, né? Ela ficava ali muito insegura. É que quando a pessoa fica só olhando para outra, ela vai para a sombra dela. Automaticamente, ela não enxerga isso. Ela pensa que ela está ajudando a outra, ou está apontando os erros dela, mas ela acaba indo para a sombra dela, né? E no casamento eu acabei me anulando. E depois desse ponto no nosso casamento, a Cristiane, pouco tempo depois, assumiu o lugar dela ao meu lado. E então eu senti que ali eu tinha uma amiga, uma parceira, uma pessoa que eu podia realmente construir a vida junto com ela. E ali a gente realmente começou a se tornar um. Então esse momento foi marcante para mim. Agora, esse momento teve uma ligação telefônica. Teve, essa Daqui noite. a pouco a gente vai ouvir quem estava do outro lado da linha, a outra versão de quem ouviu as reclamações. Daqui a pouco, já aqui nesse programa especial. E a gente segue com as perguntas. Eles estão sendo questionados, sabatinados. E olha, tema livre. O pessoal pode escolher a pergunta que quiser, chegando perguntas também pelas redes sociais. E agora é a vez da colunista Michele Marreira, ela que é do site Na Telinha. Michele, a sua pergunta, por favor. Bom, primeiramente, parabéns pelas bodas de prata, né? Que veio muitos e muitos mais anos de felicidades para vocês dois. Obrigado. Renato, quando eu comecei a ler o livro Namoro Blindado, eu percebi que em alguns momentos nas suas citações, você usa da ferramenta do humor. Na página 9 e 10 eu dei muita risada. Eu quero saber se foi intencional, por conta de serem temas densos, e se foi algo intencional para dar uma leveza na leitura, né? Ficar algo mais leve. Eu acho que ambos. Eu procuro usar o humor como ferramenta, até no nosso relacionamento. Porque a Cristiane tende a ser a mais estressada, então eu procuro desarmar a bomba com humor. Às vezes, por exemplo, eu criei uma ferramenta para a Cristiane, para lidar com a impulsividade da Cristiane, em que eu digo para ela assim, olha, eu vou apagar os últimos 10 segundos, vou fingir que isso não aconteceu. Vou te dar uma chance de recomeçar. Rebobina aí. Rebobina aí. Apagar, né? Na cabeça, eu tenho que fazer esse exercício Ele mental. voltava para trás, entrava Às vezes eu de saía da novo. sala, entrava de novo para poder desarmar a bomba. Então, é uma ferramenta que a gente usa e eu acho que também funciona bem no tema que a gente trata. Legal. Olha, você está acostumado a ver o Gerson de Souza, o nosso repórter no Domingo Espetacular. Hoje ele está nesse programa espetacular que é o The Love School, 25 anos do Renato e da Cris. Gerson, é a sua vez agora. Terceira vez no Love School. Uma vez esmiuçaram a minha vida. Eu contei coisas que eu nunca havia contado, eu e minha mulher. Agora, eu quero primeiro dar os parabéns pro Renato e para a Cristiane, porque vocês são muito corajosos. Eu li o livro Casamento Blindado e lá vocês revelam coisas da intimidade que se eu revelar a minha intimidade, pelo amor de Deus, acho que dá uns 2 ou 3 livros, mas é melhor não publicar. Vocês foram muito corajosos em contar em detalhes o que vocês viviam entre 4 paredes. E 12 anos quebrando pau, você deu trabalho para ela, hein, Renato? Pelo amor de Deus. Ela não foi fácil. Também teve trabalho. Agora, você, Cristiane, tinha 17 anos de idade quando se casou com o Renato. Você, Renato, tinha quantos anos? 19. 19 anos, um menino e uma menina, 2 jovens. Aos 19 anos, agora vem minha pergunta, que é um assunto que está também no livro de vocês, o Namoro Blindado. Eu vou falar de sexo. Coisa boa. Antes eu gostava, viu? Agora, aos 59 anos de idade, eu adoro. Bom, Gosto de falar. Você declarou, Cristiane, e você também, aliás, foi você que escreveu, não foi ele? Que você se guardou, você se preservou.
e foi se entregar a ele sexualmente só depois do casamento. E no livro, nesse livro novo de vocês, O Namoro Blindado, vocês defendem que é legal segurar a onda, se preservar e só fazer aquele negócio depois do casamento. Mas como é que é possível, aos 17, 19 anos, com o sangue pulsando nas veias, aquele desejo, aquele... Segurar a onda não é fácil, não. Eu não conseguiria. Não foi fácil. Foram 10 meses de namoro, acho que ajudou, foi bem rápido também. Mas uma Por isso coisa a gente casou logo. Por isso? Entendi. Esse é um dos segredos. Pode. Mas no dia que eu fui pedir a mão da Cristiane ao pai dela em namoro, eu ouvi uma palavra que em 10 meses eu quase não dormi. Ele falou assim, ele falou pra mim assim, olha, se você fizer alguma coisa com a minha filha, eu corto a tua cabeça fora. Então, realmente, foi uma coisa, foi um namoro assim, meio tradicional, porque eu já tinha namorado outras meninas antes, nunca tinha ido ao pai de nenhuma delas pra pedir a mão em namoro. E ali, a Cristiane, na terceira vez que eu fui falar com ela, você tem que falar com meu pai. Aquilo já foi uma barreira que eu tive que vencer e me fez levar muito mais a sério também o relacionamento. Então, não foi fácil, a gente namorava a maioria das vezes em casa, o pai estava presente, né? Ali na região, então ajudou. Mas nós tínhamos uma decisão, não havia a intenção de burlar isso, havia a intenção realmente de se guardar, porque nós acreditávamos que era um momento especial para nós dois. São 25 anos de casamento do Renato e da Cris. Quem deixou uma pergunta para vocês agora é a nossa querida Milena. Vamos ver a Milena participando com a gente. Vamos lá. Renato, Cris, primeiro quero dar os parabéns para vocês por esses 25 anos de casamento. Desejo muitas felicidades, muita saúde para vocês. E com esse conhecimento que vocês têm, com certeza vocês vão comemorar mais 25 e mais 25 e por aí vai. Tudo de bom mesmo. E o outro parabéns é pelo lançamento do livro Namoro Blindado, porque eu penso o seguinte, é que nem no futebol, né? Tem que começar nas categorias de base, não é? No início do relacionamento é fundamental. Eu quero saber de vocês o seguinte, de todas as informações, de todas as dicas que vocês deram nesse livro, qual que vocês consideram a mais importante para que as pessoas levem para o seu relacionamento e com isso ajude aí esse relacionamento a ter uma grande longevidade? Bom, são muitas, né? Assim, eu penso aqui numa que me ajudou muito no meu casamento foi me conhecer, né? Você se conhecer, porque às vezes você entra num relacionamento e você não se conhece e você começa a conhecer outra pessoa e por você não se conhecer, você acaba se deixando levar. E foi o que aconteceu no nosso casamento. Eu me deixei levar pela situação que nós estávamos passando. Eu não sabia que eu era insegura, que eu era carente, que eu me achava inferior, que eu amava mais o Renato do que a mim mesma. Eu não sabia disso. E é muito importante você se conhecer para você já se preparar para não errar lá na frente. Enquanto você não souber quem é essa pessoa, você vai querer que a outra pessoa venha... como eu posso dizer, suprir o que você que tinha que suprir para você mesma, né? Uhum. Em paralelo a isso, eu diria também que se você tem que se conhecer em primeiro lugar, namoro é a respeito de conhecer tanto a si mesmo como a outra pessoa. Hoje em dia, infelizmente, a gente percebe que as pessoas levam o namoro muito na questão do divertimento. Vamos sair, vamos fazer um programa juntos, vamos isso, ou até mesmo sexo. A pessoa quer ficar com alguém, quer atender os impulsos, as necessidades naturais, humanas, mas elas esquecem o principal. Eu estou estudando uma pessoa para ver se eu quero escolhê-la para construir uma vida junto com ela. E isso é trabalho da mente. Eu não posso estressar isso demais. Isso é um trabalho da mente, não é o trabalho do coração. Não é porque você gosta de uma pessoa que ela vai servir para você. Tem que usar a cabeça para escolher, conhecer a família, conhecer o histórico, puxar a ficha da pessoa. Tudo isso você tem que avaliar. É um trabalho da cabeça para depois você dar permissão ao coração. Pode gostar, pode casar com essa pessoa. Então eu diria que o livro pode ser bem condensado com esse conceito. Renato, Cris, seguimos com as perguntas dos nossos convidados. Quem pergunta agora é Tata Lima, da Rádio Nativa FM. Tata.
Parabéns para vocês pelos 25 anos, que vocês sejam muito felizes, que vocês possam fazer outras pessoas com esse programa feliz também. Mas uma parte do livro que me chama muita atenção, que é a parte que eu mais guardo e que eu releio, é a parte do telefonema. Me chamou muita atenção porque a Cristiane, ela é realmente uma bonequinha e acho que é natural da mulher correr para os braços da família no momento que a gente se perde. Eu percebo muito que às vezes as famílias interferem no relacionamento. E eu queria saber de vocês como ajudar essas pessoas que têm essa interferência e não essa inteligência, de repente, dentro do casamento. Pessoas que interferem. Como fazer isso? Como fechar essa porta? Bom, primeiro eu diria aos pais, né, que têm filhos casados, que eles devem aprender a respeitar a nova família que o filho está formando. Muitas vezes os pais, no afã de querer ajudar, eles acabam passando dos limites e, como você falou, fazendo certos comentários. Ou às vezes é impossível você não se mostrar mais inclinado para o lado do filho do que do genro, da nora, e acaba atrapalhando. Então, os pais têm que respeitar. Isso é uma regra muito importante. Sogros e sogras, pais de filhos casados, respeitem. Seus filhos precisam aprender com os próprios erros e dificuldades deles. Respeitem. Se eles vierem a você pedir ajuda, dê o conselho, mas não interfira. Agora, para os filhos também, eles também precisam saber colocar os limites e não vir toda hora correndo para a casa do papai, da mamãe, porque também não vai ajudar. Quando eu me casei, no dia do meu casamento, meu pai que fez o meu casamento. E ele falou logo assim, eu lá de noiva, ele falou, olha, esquece papai e mamãe, tá? Esquece papai e mamãe, agora a sua família é ele. Então, por isso que demorou 12 anos, porque eu estava lá, né, sofrendo, mas eu não estava ligando para eles, porque eles me ensinaram a não deixá-los interferir na minha família. Foi um pouco ao pé da letra. Poderia ter sido mais rápido, né? O telefone E às vezes que eu falava alguma coisa assim com a minha mãe, puxa, o Renato não me dá atenção. Cristiane, você tem que mudar. Ela sempre pegava o lado do Renato, sempre. Então, assim... Mas eu acho que os filhos é que têm essa responsabilidade, né? De falar, não, ok, minha mãe fala isso, meu pai fala isso, mas o que é o certo a fazer? Muito bem. Michael Keller, do Domingo Espetacular, jornalista aqui da Rede Record de Televisão. É ele quem vai perguntar agora nesse programa especial do The Love School. Sabe o que é mais legal disso tudo? É perceber que vocês se colocam como impolutos. E não são, certo? Não são impolutos. Vocês são pessoas que erram e que acertam. E isso na leitura do livro eu percebi de uma forma acentuada, que vocês falam muito na maturidade conjugal. Isso está muito explícito e hoje aqui vocês citaram muito isso. Agora, a maturidade conjugal, ela depende de uma convivência. E essa boa convivência também depende de uma maturidade conjugal. Então, como é possível construir esse elo sabendo que é só o tempo que vai dizer como vai ser o caminho daqui para frente? Acho que isso conta um pouco nesses 12 anos de vocês, né? Michael Keller, você quer a resposta? O pessoal em casa também, mas vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E no próximo bloco ainda tem a pergunta da Xuxa, do Gugu. O que será que eles querem saber? É daqui a pouco. Fica com a gente. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido.
E nós estamos de volta e para quem está chegando agora, a Escola do Amor hoje está comemorando os 25 anos de casamento dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Eles estão sendo entrevistados por uma bancada de jornalistas e convidados especiais. Antes do intervalo, o repórter Michael Keller perguntou aqui. Por favor, Michael, repete a pergunta. Eu perguntei a respeito da maturidade conjugal, que eles citam muito no livro. E só que a maturidade conjugal depende de uma convivência. Mas também essa boa convivência depende de uma maturidade conjugal. E eu faço isso por mim, eu acho que por muita gente que está em casa. Como fazer esse elo? Como conseguir administrar isso se é o tempo quem vai dizer? É um pouco do ovo e a galinha, né? O dilema. Eu vejo que as pessoas precisam, primeiro, ter muita paciência com elas mesmas e com o parceiro. Para você se tornar um com uma pessoa, vai levar tempo e você não pode apressar, encurtar o tempo. Vai haver momentos de dificuldade e de frustração, como houve. A Cristiane, naquela noite, pediu o divórcio de mim. Ela falou, se é assim, melhor a gente separar. Mas naquele momento eu falei, não, nós não vamos nos separar. Nós estamos isso aqui para ir até o fim. Eu não sei como, foi exatamente essas palavras que eu usei para ela. Eu não sei como a gente vai resolver os nossos problemas, mas eu sei que a gente vai. Eu estava determinado a resolver. Quer dizer, eu estava mostrando para ela que eu estava ali disposto a ir até o fim e buscar a solução do outro lado do mundo se ela estivesse. Então, acho que falta muito essa disposição nas pessoas de saber, existe uma solução. Nós não somos o primeiro casal que passa pelo que nós estamos passando. Alguém já resolveu isso em algum lugar. Então, essa inteligência te faz buscar. E aí você acaba encontrando. E ele mandou bem também, né? Quando ele falou, vou buscar a solução do outro lado do mundo, você, opa, acho que tá valendo a pena. É uma declaração de amor quando você fala para alguém, vou buscar a solução do outro lado do mundo. Agora, corta para mim aqui. O programa especial tem convidados especiais. Eu falei o corta para mim de propósito, porque o Marcelo Rezende também está com a gente nesse programa. E olha, o nível de pergunta do Marcelo é estilo Fabiola Hypert, viu? Marcelo Rezende pergunta agora, vamos lá. Renato e Cristiane, queria desejar a vocês toda a felicidade do mundo e que vocês não tenham só mais 25 anos de casamento, tenham 125 anos, que vocês desfrutem dessa felicidade, que é uma felicidade que contagia a todos nós que conhecemos vocês. Mas eu tenho uma pergunta, e a pergunta é para os dois. É claro que em algum momento desses 25 anos, vocês tiveram alguma discordância séria. Eu queria que você, Cristiane, me contasse qual foi essa discordância e como você resolveu. E você, Renato, explicar sobre a discordância da Cristiane e como você resolveu. Não tem tempo no programa para resolver isso, mas você quer falar? Uma discordância muito grande, assim, que eu me lembre. Além desta noite, né? Pois é, porque depois dessa noite as discordâncias não foram tão grandes assim, né? Vou ter que pensar numa aqui. Bom, eu lembro do nosso filho, porque nós tínhamos muitos problemas com o Felipe. E nós chegamos a um ponto com ele que ele estava muito rebelde, estava fora de controle, a gente não sabia mais o que fazer, porque ele não ouvia mais, ele saía de casa, a gente não sabia a hora que ele chegava em casa. E uma vez ele trouxe uma arma para dentro de casa. E o Renato decidiu, naquele dia, falou, olha, não dá mais, eu vou ter que colocar o Felipe para fora. Aquilo doeu muito no meu coração, porque como mãe, né, você pode imaginar, foi muito difícil ter que ver o Felipe sair de casa. Então aquilo ali foi difícil para mim aceitar. Mas eu entendi o Renato. Foi um momento, uma crise que nós tivemos que não foi necessariamente no nosso casamento, no nosso relacionamento, mas foi na nossa família. Mas eu reconheci que naquele momento, para a nossa própria segurança, o Renato estava correto. O meu coração de mãe não queria, mas era o certo fazer, né? A Cristiane queria abraçar e não importa nada, o coração de mãe. Eu até entendo esse lado também, às vezes eu me pergunto, será que eu deveria ter ido pelo lado da Cristiane e abraçado
o nosso filho naquele momento, mas eu pensei, eu já abracei tantas vezes e ele insiste e agora ele chegou com uma arma em casa, eu não vou esperar o pior para depois fazer o que eu tenho que fazer. Então eu decidi dizer para ele, você está escolhendo um caminho que você não aprendeu aqui em casa, se você quiser seguir esse caminho, você vai ter que seguir, mas separado da gente. Então foi uma decisão muito difícil para a gente, ela não concordou na altura, mas consentiu e foi o que teve que acontecer. Então a gente até usa uma frase que diz, a gente às vezes tem que concordar em discordar. Né? Eu concordo que a gente nunca vai concordar sobre isso. Então, e a gente pode viver bem assim, mesmo não concordando sobre tudo. Basta saber respeitar os dois. Eu não sei se vocês vão concordar, mas acho que vocês não imaginavam lá atrás, há 12, 13 anos atrás, saindo dessa crise, que vocês iam contar essas histórias e muitas pessoas iam se identificar com elas. Né? Hoje muitas pessoas se identificam com várias histórias que vocês contam, que vocês passaram e acabam levando para o dia a dia. Isso é muito interessante, que vocês nem imaginavam isso há 12, 13 anos atrás, né? E hoje completam aqui 25 anos. Quem pergunta agora, William Correia é o nosso convidado, âncora do Jornal da Cultura. William, por favor. Muito bem, Renato, Cristiane, parabéns, né, pelos 25 anos. É raro isso hoje em dia, num mundo tão frenético, tão cheio de ofertas, né? Parabéns por essa data. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção no livro Casamento Blindado, que é uma interpretação que se faz da Bíblia em relação à liderança do homem, que a mulher é chamada para ceder e deixar o homem liderar, mesmo destacando que essa mulher, ela tem uma importância significativa na convivência familiar. Se comparado com os dias atuais, isso não pode ser encarado como um machismo, a mulher ser renegada à condição de ser submissa, ou não é esse parâmetro que deve ser? Qual deve ser esse limite dos dois, da relação homem e mulher? Quem deve liderar ou ninguém deve liderar? Nós vemos que esta é uma das maiores interpretações erradas da Bíblia que hoje existe na sociedade, porque a Bíblia nunca fala de inferioridade da mulher e do homem. Fala de parceria, fala de papéis diferentes. Né? A gente explica no livro, tenta explicar no livro, que a mulher, o uso da palavra submissa hoje, que é uma palavra anátema na sociedade, tomou um significado totalmente diferente do que originalmente é na Bíblia. As palavras mudam com o tempo, vocês sabem muito bem, e hoje, infelizmente, a ideia de submissão é a mulher não pode falar nada, o homem é quem manda. E nunca foi isso na Bíblia, nunca. Se a gente lê a descrição da mulher, da esposa bíblica em Provérbios 31, eu tenho certeza que todas as feministas vão amar a descrição da mulher de Provérbios 31, porque é a mulher que trabalha, é a mulher que é parceira, a mulher que é independente do marido, é a mulher, mas que também sabe fazer do marido um parceiro e não diminuí-lo. Então, a ideia da Bíblia nunca foi inferiorizar a mulher. E a gente tenta explicar no livro isso, que as pessoas elas têm que olhar um pouquinho além da palavra que foi manchada por vários movimentos de querer colocar essa ideia de que a mulher submissa é uma mulher inferior ao marido. E não é. E nós não gostamos de usar essa palavra por esta razão. Muito bem, a gente segue aqui com o The Love School especial 25 anos e agora a pergunta é dela, jornalista Keila Gimenez, colunista do R7. A sua pergunta, Keila. Oi, eu queria primeiro parabenizar vocês pela sinceridade. Eu acho muito fácil falar de relacionamento, de amor, com demagogia. Quando você se coloca e dá exemplos reais do que aconteceu com vocês, é muito bacana porque as pessoas se identificam mesmo. Ela sentiu uma verdade ali, então ela ouve o que você fala, né? Não fica um conselho jogado ao léu. E a pergunta que eu tenho é sobre ciúmes. Quem é mais ciumento e como é que vocês lidam com ciúme? Ó, fizeram assim pra você, Cris. Ó, fizeram assim pra você. Pra você? Mas você sabe por que eu sou um pouquinho mais ciumenta que o Renato? Por quê? Por causa das mulheres. Porque os homens, eles respeitam mais, mas muitas mulheres não respeitam. Homens casados e gostam de se oferecer, de deixar comentários e tal. Então eu tenho
É verdade. Em redes sociais. Ficam cantando Renato? Mas é que os homens têm medo das mulheres hoje, as mulheres não têm medo dos homens. Elas estão mais atrevidas mesmo. Mas você é mais ciumenta, Cris. Mas não é. A gente não tem problemas de ciúme, né? A gente tem aquela coisa, tipo, ó. Não gostei desse comentário aqui que essa menina fez. Vou pagar, tá bom. É um cuidado, um alerta. Mas ele é ciumento também, não? Ele é um pouquinho, sim. Nas horas necessárias, que quase não acontece. Ele é um ciumento disfarçado. Ela não me dá razão. Mas eles gostam de disfarçar um pouquinho. Gente, o ciúme é gostoso. Não, ciúmezinho não é gostoso? É gostoso, te levanta o ego. Tem que ter um cuidado, tem que ter. Pra proteger mesmo. Legal, a gente segue aqui com o programa, agora chegando a pergunta do Gugu. Vamos saber qual é a pergunta dele. Fala, Gugu. Eu queria matar uma curiosidade do público que assiste vocês. Com certeza, depois de 25 anos, um sabe aquilo que mais deixa o parceiro irritado. Então, eu queria saber do Renato, o que mais deixa a Cristiane brava? Da Cristiane, o que mais deixa o Renato bravo, tá? Olha, um abraço para vocês e parabéns pelos 25 anos dessa linda união, que é um exemplo para muitos casais. Ele deixa a toalha jogada molhada, né? Toalha molhada. Não, isso aí já se resolveu. Isso aí ele já faz tudo direitinho. Já consegue colocar a roupa dentro do cesto. Olha que bom, hein? Um avanço. Demorou. É um avanço. Mas uma coisa que irrita muito o Renato, que eu sei que irrita, é se eu falar com ele sem respeito. Se eu falar com ele de uma forma, assim, um tom mais alto, ou falar de qualquer jeito com ele, ele já não gosta, eu sei disso. Então, eu custei para aprender isso. Né? Por isso a regra dos 10 segundos lá, não vou fingir que eu não ouvi isso. Porque às vezes naqueles dias do mês que você está um pouquinho mais estressado, você fala uma coisa que não devia, e eu sei que isso é um botão. Que eu tento não apertar. Raramente acontece, isso realmente não acontece mais hoje em dia, raramente, não me lembro da última vez. O que eu faço mais que irrita você, assim, que... Eu sei. Quando a gente não tem um planejamento, quando as coisas estão assim fora de controle, você sabe que isso me irrita, né? A Cristiane, ela tem um calendário que todo domingo à noite ela senta e quer planejar a semana dela. Ela insiste em fazer isso por 25 anos e ela sabendo que quase nunca vai dar certo aqueles planos que ela coloca ali. E eu já sou mais de planejar nas próximas 24 horas, 2, 3 dias no máximo. É por causa até da natureza do que a gente faz. Então irrita muito, porque ela fica perguntando, a gente vai fazer aquilo? E é sobre isso? Eu não sei, depois te fala, tá? E fica irritando. Mas as consequências disso é o seguinte, o que vocês vão fazer no aniversário de casamento? Não sei. Porque não quer planejar, né? Então fica... E olha, você que está em casa, você, meu senhor, minha senhora, discutindo aí, conversando, batendo um papo com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada, e a intenção é realmente essa, e eles estão aqui hoje sendo entrevistados por jornalistas da Record, do R7 e por convidados especiais, jornalistas de outros veículos de comunicação. Agora, quem está com a gente é o Jonathan Pereira, ele que é colunista do portal IG. Jonathan, você. Parabéns pro casal pelos 25 anos. Nesses 25 anos, os relacionamentos mudaram bastante, né? Vocês se imaginam como seria o relacionamento de vocês se vocês se conhecessem hoje? Como seria em termos do namoro? Nosso namoro? Se vocês se conhecessem hoje, como seria? Eu acho que a gente ia ser igual. Porque, assim, nós ainda temos os mesmos valores de 25 anos atrás. Né? Eu ainda penso do mesmo jeito, só que hoje eu sei mais, eu sei me valorizar, né? Eu mudei como pessoa, mas para melhor. Eu não mudei meus valores, meus princípios. Ainda há coisas que as pessoas fazem hoje que eu não faria. Eu continuo achando errado. Né? E eu acho que uma coisa que mudaria é que a gente, nos nossos 10 meses de namoro, nós nos víamos somente aos sábados. Então foram poucos encontros antes de casar. Isso hoje ia atrapalhar. Se encontrasse no domingo, ia querer fazer já um planejamento. Hoje tem as redes sociais, né? Sim. Que a gente não tinha celular, 24 horas praticamente. Isso aí ia atrapalhar o nosso namoro. Bom, e não podia faltar
a pergunta dela, Fabiola Reipert, que trabalha comigo no Balanço Geral aqui de São Paulo. A venenosa Fabiola. Largaram por último. Posso fazer duas? Não. Ai, meu 3. Não, ó, eu quero saber o seguinte. Vai, Fabiola, pergunta. Mas é uma coisa que vai servir para um monte de gente. Assim, vocês estão 25 anos juntos, é bastante tempo, 25 anos, né? E eu acho que um casal tem que ser amigo. Porque se não tem amizade, não tem cumplicidade. Mas eu acho que um casal não pode ser só amigo. Então, qual que é o segredo, ou de vocês, ou para as pessoas que estão vendo a gente, para a relação não esfriar? Algumas coisas que a gente faz. Nós procuramos manter a vida sexual ativa. Não deixar o trabalho, não deixar nada interferir. Esse momento é nosso e a gente não pode deixar, estamos cansados, hoje não dá... Isso tem que estar em dia. Para nós, isso é um termômetro do casamento. Isso é uma das coisas. Outra coisa que auxilia é o seguinte. Eu vejo hoje, com muitos homens, que eles têm olhos para tantas mulheres que eles ficam comparando a que tem com as demais. E aí, além disso, tem a pornografia e tudo mais. Quando você decide, esta pessoa vai ser a minha mulher, eu vou aprender a admirar, amar esta mulher. Então, aquilo ali se torna para você, como eu posso dizer, me faltam as palavras, se torna para você excitante em todos os sentidos da palavra. E para ela também. Porque ela sabe que você é exclusivo dela, que você não está olhando para outra mulher. Então, se eu não estou olhando para outra mulher, se eu não estou recebendo aquele estímulo de nenhum outro lado, então quando eu a vejo, o estímulo está ali. Porque é a escolha que a gente faz. Então, são algumas regrinhas que a gente faz de ser exclusivos um do outro e de manter a atenção e a regularidade na vida sexual. E não de uma forma obrigatória, mas de uma forma prazerosa. Só mais uma, muito rápido. Sabe. Já rolou alguma traição? Já pulou cerca. Da minha parte, eu tenho certeza da dela também. Perdoariam? Se perdoaria? Vocês acham que tem perdão? Uma traição? Não, tem perdão, mas Perdão talvez tem. não continuaria no relacionamento. É, Depois é de tudo que a gente difícil já falar. sabe. Né? Está chegando o final do programa e da nossa rodada de perguntas, mas tem mais uma pergunta especial chegando da Xuxa. O que será que ela perguntou para o Renato e para a Cris? Vamos ver. Cris, Renato, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Seguinte, hoje em dia tá bastante difícil. Qualquer um é criticado por qualquer coisa, tá? Antigamente eu era muito criticada, mas agora não preciso nem sair de casa. Já estão me criticando, só pelo fato de eu já estar em casa. Eu viver, já me criticam. E vocês? Como é que vocês estão lidando com essa coisa da crítica duplamente, né? Vocês dois, tudo que vocês fazem. Como é que vocês estão conseguindo lidar com tudo isso? Eu, às vezes, não consigo lidar muito bem. E vocês? Olha, eu lido com críticas desde a minha família, né? Então, assim, isso aí é o dia a dia, né? Nosso, assim, a gente já passou por muita coisa. Eu vejo que você tem que decidir ser você e saber que as pessoas vão sempre ter uma opinião diferente da sua, vão sempre achar um erro com você. Se a gente está casado por 25 anos, as pessoas falam, nossa, você não se cansou ainda? Não sei como vocês conseguem, né? Quer dizer, sempre acha alguma coisa para criticar. Então, você tem que saber disso, né? Reconhecer que isso aí sempre vai ter e não ligar mais para isso. É assim que eu me resolvo com as críticas, né? A gente se resolve assim. E eu bloqueio muita gente nas redes sociais. Bloqueio mesmo. Boa ideia. A gente sabe, inclusive está muito bem contado no livro Casamento Blindado, que teve uma situação crítica, a gente já falou sobre isso no programa de hoje, teve uma situação muito crítica no casamento de vocês. Na verdade, esse momento foi o que gerou todas essas lições que nós vimos hoje no programa, não é mesmo? Foi um telefonema que a Cris fez há 12 anos. Eles falaram sobre o assunto. O Renato e a Cris falaram sobre esse dia importantíssimo. Nós vamos ver agora a versão de quem atendeu essa ligação do outro lado da linha. Acompanhem. Renato e a Cris, estamos aqui para parabenizá-los por 25 anos de casados, por essa data tão bonita. E agradecer ao mesmo tempo a Deus por vocês terem vencido todas as dificuldades. Eu me lembro de muitas vezes que você reclamava, tinha muitos ciúmes,
Eu imagino que o Renato deve ter achado você uma companheira chata naquela época. E eu sempre tinha uma palavra para te dizer, olha, filha, muitas mulheres estão chorando porque seus maridos estão nos bares, nos vícios. Você reclama porque ele trabalha muito. Então eu via que ele não te dava a devida atenção, mas por uma causa justa. Essa situação levou vocês a uma situação difícil, porque lembro que naquela madrugada, não sei que dia que foi, mas eu sei da hora mais ou menos, eu já estava dormindo, sabe como é? Está já no sono, né? Já com o pé no sono. E de repente o telefone toca e nós interrompemos o nosso sono para atender o seu chamado. Quando você falou, pai, olha, o Renato está aqui, eu não sei o que eu vou fazer, meu pai, não sei, olha, nós brigamos, não sei o que e tal. Você falou lá umas coisas que eu não me lembro agora. E eu, na mesma hora, cortei o seu choro dizendo, passe o telefone para ele. Até porque eu já estava irritado de ter sido acordado naquele momento, na hora de começar o sono. Então, irritado, eu me lembro, eu estava muito irritado. Impaciente porque tinha sido acordado logo no início da noite. E também pelo problema que ela estava vivendo muito mais naturalmente. Então, quando passou para o Renato, e o Renato veio sem graça, falou assim, senhor, eu disse, olha meu caro, eu não sei o que está acontecendo aí, mas só sei de uma coisa, se vira, é seu problema, resolva aí, resolva o seu problema. Fui curto e grosso, sem compaixão, sem sentimento, com raiva. Essa é a realidade, eu estava com raiva. E ele pegou o espírito na hora e falou, o senhor pode ter certeza que eu vou resolver e nunca mais o senhor vai ouvir qualquer queixa da Cristiane em relação a mim e nós vamos resolver esse problema. Eu disse, amém. Pronto, desliguei o telefone. A Esther estava também já dormindo, quase dormindo. Ela perguntou o assunto, eu nem conversei. Eu falei, lembra, Esther? Você não quis comentar. Mas eu ouvi você falar desse jeito. Você sabe como é que é? Mexer nas coisas que não prestam, não vale comentar. Mas, graças a Deus por aqueles problemas, né? Graças a Deus. Deus permitiu que chegasse aquele ponto, aquela situação crítica, justamente para que hoje vocês pudessem ou possam ajudar as pessoas que estão na mesma situação. Cometerem o mesmo erro, né? Exatamente. E aí, como é que você se sentiu, Renato, ao ouvir a última frase dita pelo pai da Cris? A ficha caiu como nunca antes, porque eu sempre falava para a Cristiane, o problema é você, eu estou bem, estou trabalhando, não estou fazendo nada de errado, como a dona Esther falou ali. Eu não estava fazendo nada de errado, assim, como ela falou, indo ao bar, traindo, não estava fazendo nada de errado, estava trabalhando, e por uma boa causa. E quando ele falou, esse problema é seu, resolva, acho que foi uma revelação ali. E eu entendi, realmente, se a minha esposa tem um problema, então eu tenho um problema. O problema é meu. E pela primeira vez, então, eu também me senti empoderado naquele momento. Bom, já que ele falou que eu posso resolver, então agora eu tenho a liberdade de fazer o que eu tiver que fazer. Se eu soubesse, tinha ligado antes, né? Mas ele não ficou um pouquinho bravo por ter ligado? Não, sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, liga mesmo, pode ligar. Ele falou assim, pode ligar. Eu estava convicto, porque eu conheço o pai dela, eu estava convicto, ele é assim, é preto no branco. Então, eu estava convicto de que ele iria ficar do meu lado. Ele ia dar uma bronca nela. Você achava que ele ia pegar o telefone bronca nela. Dá uma bronca e vai dormir. Porque ela era muito emotiva e tal, aquela coisa. Então, eu falei, não, pode falar, você vai ver que você está errada. Na hora, Renato, na hora, Cris, ele não falou nada para você. Não. E poucas palavras para o Renato. Encerrou o assunto. Problema seu, resolva.
Só que depois ele te procurou. Ele pode falar com você, porque pai que é pai fica preocupado com a filha. Eu tenho 5 filhas e um filho. Ou seja, ele se preocupa. Falou com você depois? Falou. Depois de umas 2 semanas ele esteve lá. 2 semanas? Morava em Londres. Aí ele esteve lá, aí ele me perguntou, e aí, como é que vocês estão? Aí o pai, que a gente, 2 semanas, ele não tinha resolvido todos os problemas, né? Ó, a gente está trabalhando. Se virando. Se virando. Ele mandou se virar. Mas aí ele falou uma coisa que também mudou muito a minha vida depois que ele falou isso. Cristiane, homem nenhum gosta de mulher pegajosa. Homem nenhum gosta de mulher que fica implorando atenção, que fica querendo toda hora atenção. Você tem que se valorizar. Você tem que se valorizar. Vai lá, vai ajudar outras mulheres, vai fazer alguma coisa, sabe? E isso caiu a ficha. Foi ali, a partir daquele dia que eu comecei a me valorizar. Porque até ali eu não tinha entendido isso ainda. Agora, assim como os pais da Cris tiveram essa participação na vida do casal, os pais do Renato também mudaram de ideia com o passar do tempo. Dá uma olhada. Olá, Renato. Oi, Cris. Como você vê, estamos aqui para parabenizar vocês pelos 25 anos desse casamento lindo, que depois de tanta luta, tanta dificuldade, tantas barreiras, vocês agora são um exemplo de casal. Vocês devem saber e lembrar que lá atrás, muitos anos atrás, eu não aprovava esse casamento. E hoje eu estou parabenizando. A tua mãe quer falar alguma coisa, eu não sei se ela quer falar, mas ela está aqui. Um beijo, Renato, um beijo, Cristiane, parabéns pelo casamento, 25 anos, uma longa jornada que vocês ainda vão ter pela frente para ajudar muitos casais e restaurar muitas famílias. Obrigada por tudo, um beijo, parabéns. Um abraço. Legal. E sabe o que eu percebi? Que você falou ao longo do programa, pais, não interfiram. Sim. E ele disse uma coisa interessante, no começo ele era contra. Sim. Você não deixou ele interferir e hoje ele percebeu que o casamento deu certo, é um sucesso, 25 anos de casamento e esse trabalho que vocês desenvolvem em várias regiões do mundo. Interessante isso, né? Ele nem foi no nosso casamento. Ele não foi? Não. Por que ele era contra? Ele mandou um telegrama por causa do pai da Cristiane. Na verdade, é meu pai. Foi no auge que havia perseguição total, ele era pessoa não grata no Brasil e ele, você não vai casar com a filha desse sujeito. Então, ele não compareceu ao casamento. Hoje são amigos? Hoje são. O seu pai e o pai dele? Sim. E no momento da crise, antes desses 12 anos, você ligava para o seu pai para falar que a Cristiane era chata? Não. Nunca levei o meu problema de casamento para ele. Ele falava nem comigo. Ela não era chata, ela queria atenção. Mas se você quer muita atenção, você fica Pode se tornar chata, é verdade. Olha, mais alguma pergunta? Tá acabando? Tá acabando. Sim. Tem que acabar com uma pergunta, tem que acabar com o amor. Não é programa Love School, não é programa de 25 anos. Vocês viveriam tudo de novo? Ah, tudo. Olhando nos olhos aí, eu podem falei se pra declarar. ela hoje, vindo pra cá. Eu falei assim, olha, eu casaria de novo com você. E passaria por tudo de novo. Com você. Assim, beija. Parabéns, gente. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a presença de todos os nossos convidados, de todos que participaram aqui do programa de hoje. Muito obrigado, esses jornalistas incríveis do R7, da Record e também de outros veículos de comunicação que vieram até aqui para participar. Foi muito especial esse programa Escola do Amor. Foi um prazer, para mim uma honra estar aqui com vocês, fazer parte hoje desse programa. Muitas perguntas foram feitas. Na TV, o programa teve apenas 1 hora, mas o programa completinho você pode assistir na página do R7, r7.com/Escola do Amor. Entra lá e você vai poder assistir ao programa inteirinho, completinho, sem cortes, e eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, gente. Salva de palmas. The Love School, especial 25 anos. Valeu! Oi, mãe. Oi, pai. Tudo bem? Poxa, 25 anos de casado, hein? Feliz aniversário de casamento. Eu acho que eu posso dizer por todo mundo que nós te amamos e que nós te agradecemos por todo. Grande abraço, mãe, pai. Um beijo.
Feliz aniversário de casamento.